Estamos no ar, a bola não para você que está aí no meu canal no YouTube. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, participa aí. É um assunto muito importante para a gente falar sobre o trabalho da Polícia Civil em relação à segurança nos estádios e sobre um caso emblemático que a gente trouxe a informação, inclusive entrevistamos, que foi o Marcelo Lima, presidente da TUP. Ele que está impedido via judicial, uma medida cautelar, está impedido de frequentar qualquer estádio para ir atrás do Palmeiras. Ele está impedido, não pode. Tem que se apresentar, né, ao batalhão da polícia e ficar por lá. Uma hora antes, uma hora depois, tem que ficar por lá, não pode entrar no estádio, está proibido, porque ele tinha citado em relação, se um jogador de São Paulo chutasse a bandeirinha, ele iria invadir em protesto e ficar sentado no gramado, disse ele, depois de uma provocação do Baby, presidente da Independente. Mas a gente vai falar sobre isso e sobre outros assuntos importantes, porque tem clássico, tem derby, tem final de Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians, primeiro jogo dia 16 de março, que é domingo agora, meu aniversário, que beleza, já tem um Palmeiras e Corinthians, e dia 27, quinta-feira, 21h35, tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, em virtude da data FIFA, a segunda partida final, 11 dias depois do jogo no Allianz Parque. Estou aqui com o Dr. Rodrigo Correia, que é delegado do DRAD, na delegacia especializada em relação a essa investigação, ao combate aos crimes também envolvendo intolerância e também em relação às torcidas organizadas. Doutor Rodrigo, muito obrigado aqui por bater um papo aqui com a gente do Bola Não Para. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, Fred? Tudo bem. É um prazer receber você e seus espectadores aí para a gente poder comentar os pontos de interesse da matéria. Com certeza. Então, primeiro já vamos direto já, doutor, em relação ao Marcelo Lima. Porque eu conversei com ele, ele ia no GCRIM ainda. Então foi na quinta-feira, minha matéria foi na sexta passada, ele na quinta-feira foi ao GCRIM. Segundo, ele tinha falado, na matéria ele falou, citou o GCRIM, não sei se era GCRIM, isso era aqui. Mas na quinta-feira. E aí, eu até perguntei para ele, você não teme que você não possa ir no jogo? Você, não, isso não vai acontecer, não tem por que não acontecer isso, não vai acontecer. Passou-se o tempo, eu recebi algumas informações no sábado, pós-entrevista com o Marcelo, e segunda, antes do jogo Palmeiras e São Paulo, ficou definido, através da justiça, que o Marcelo Lima, presidente da TUP, não pode frequentar os jogos do Palmeiras enquanto tem uma investigação em curso. Um inquérito foi aberto a respeito. Então, para quem está assistindo a gente tem um público muito ligado também ao Palmeiras, mas também no público geral, é importante a palavra do senhor. O que aconteceu nesse caso? O que o Marcelo fez que ele passou do ponto no sentido de infringir a lei? Então, houve uma reunião, né? Estavam presentes aqui na unidade representantes de várias torcidas organizadas, que foi na quinta-feira. Então eu acredito que quando o Marcelo Lima se refere ao GCRIM, era aqui uma reunião na delegacia. Foi no final da tarde, não foi? Final da tarde. Então foi antes que ele gravou comigo. Foi 5 horas da tarde. Isso, então ele gravou comigo, 4 horas, 4h30 eu gravei com ele. Isso, E a TUP é perto daqui, inclusive. Isso, estava o pessoal da Independente, o pessoal do Santos, enfim, tinha bastante gente aí representando suas torcidas, né? E nessa reunião a gente, inclusive, explicou aos presentes a abrangência, né, da legislação, especificamente do artigo 201 da Lei Geral do Esporte, no que se refere ali ao crime de tumulto, que a gente fala provocação de tumulto, mas é mais que isso, né? Ele fala ali também citar a violência, ele fala em interromper a partida, o trabalho da arbitragem, dos atletas, né? A gente falou isso na reunião, pedimos cautela, né? Porque hoje em dia a rede social, tudo que a gente fala está eternizado ali, né? Por mais que se apague o vídeo depois, aquilo foi ao ar. Então a gente tentou demonstrar a extensão que isso pode causar, do dano de uma fala mal colocada, né? Enfim, o Marcelo fez outras postagens posterior a isso, né? E o ponto crítico aí dessa questão, que ele responde agora ao inquérito que gerou essa medida cautelar, é porque assim, é o fato dele ter convocado, que ele fala em um dos vídeos, convoca torcedores do Palmeiras a invadirem o campo. Caso o jogador de São Paulo faça um gol e chute a bandeirinha. Perfeito. E ele até fala lá, vamos invadir pacificamente, vamos sentar no gramado, sem violência e tal. Mas assim, o simples fato de uma pessoa entrar numa área que ela não é autorizada, no caso no gramado, isso
já gera uma série de procedimentos administrativos ali, por conta do transcorrer da partida, né? E assim, a pessoa está sujeita à prática de crime, né? Então, se uma pessoa invade o gramado, se uma pessoa lança uma garrafa de água no gramado, lança um objeto, tudo isso tem consequência penal, né? Então, até a gente conversava há pouco, né? As pessoas, por exemplo, que arremessam comemorando lá uma garrafa de água no gramado lá. Esse fato ele é colocado ele é anotado na súmula, né? O clube tem que tomar providência, essa pessoa é identificada, é conduzida à delegacia, ela passa ali no próprio estádio em que há o G-Crins, né, funcionando, ela assina um termo de compromisso na delegacia depois que é feito o procedimento, imediatamente ela passa para uma audiência e às vezes na própria audiência ela já sai com esse impedimento por 3, 4, 5 meses de frequentar estádios com a obrigação de comparecer no batalhão de choque. Então isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que já existe para fatos que até um pouco coisas que seriam bestas, assim, ela arremessa um chinelo, que já aconteceu, arremessa uma garrafa d'água, uma garrafa de plástico. Chega o policial militar, tenta pular a catraca, coisas que nem seriam tão expressivas quanto invadir o campo, e essas pessoas estão sendo sujeitas a esse tipo de penalidade. Estão sendo enquadrados no artigo 201 da Lei Geral do Esporte. Perfeito, Então, assim, qual que é a ideia, né? Ali é um evento, para a pessoa ingressar e permanecer lá, ela tem que sujeitar as regras do evento. Sim. Se ela não concorda, ela não entra ali. Porque se cada um fizer o que vem na cabeça, aí eu vou protestar, eu vou quebrar uma cadeira, eu vou quebrar um vidro da marquise, eu vou invadir o campo, eu vou jogar uma garrafa de água no árbitro, quer dizer, cada um faz o que quer, aí não tem coordenação, né? Então, quem pagou para estar lá, quem está assistindo na televisão, toda a operação que existe em volta daquele evento esportivo, ela não vai existir, por conta dessas pessoas que isoladamente querem fazer o que acham justo, né? E a gente, assim, a legislação ela prevê punição. Então, hoje ele responde o inquérito por conta dessa questão, na verdade, dessa convocação que ele fez à torcida a invadir o campo, caso o jogador de São Paulo chutasse a bandeira do Palmeiras. Sim, porque assim, doutor, até para entender, e é uma coisa que eu falei também, porque pra gente que é leigo em relação à lei, em relação ao que pode acontecer com alguma pessoa, claro, a gente sabe o que é o certo e errado, mas alguns itens da lei a gente não tem a par tudo. Não poderia ter sido um exercício de futurologia, vou explicar por quê. Porque o Marcelo fez assim, se o jogador fizesse o gol, se ele chutasse a bandeirinha, aí ele faria alguma coisa. Ele colocou, claro, ele afirmou, mas teria que acontecer todos esses fatores para acontecer o que ele tinha prometido. Isso não teria que ter esperado acontecer, ou pelo contrário, até porque esperando acontecer, ele seria facilmente identificado, porque todo mundo sabe que ele já tinha falado isso, e ele ia ser facilmente identificado estando dentro do gramado. O Palmeiras não perderia mando, dificilmente perderia, porque quando se identifica a gente sabe e o clube não é punido por isso. Então, de alguma forma, foi pelo que ele disse, não pelo que não aconteceu, o que poderia acontecer, porque a gente teria que acontecer todos esses fatos para se confirmar que o que ele fez na rede social não foi uma bravata, não foi uma provocação, não foi uma forma de responder ao Baby da Independente. Eu acho que o senhor entendeu a minha pergunta, mas até para o pessoal, esse é o questionamento que se fala. Pô, mas ele não fez, por que ele já foi impedido de frequentar os estádios? Só para poder explicar, por favor. Então, essa questão pontual dele, ela se configura no momento que ele convoca a torcida, que ele incita a torcida a invadir o campo. A lei não exige o resultado material da conduta, que haja efetiva invasão. Se houver, é claro que isso vai influenciar a penalidade que ele vai sofrer. Isso, quando o juiz, o Ministério Público vão verificar a situação, né, e no final da ação penal, eles vão dosar a pena de acordo com a gravidade da conduta. Isso é analisado. Mas para efeito de caráter, igual crime de ameaça, você ameaça alguém. Sim. Independente da ameaça concretizar, se você falou, a ameaça está feita. Né? Então é mais ou menos dessa forma. Assim que ele fez essa convocação, já incitando os torcedores a invadir o campo, né?
Então, independente se vão invadir ou não, aí essa é uma questão que seria um exaurimento do crime, né? Sim. Então, juridicamente tem essa distinção. Tá. E agora tem um inquérito aberto, vocês estão investigando. E o Marcelo está impedido hoje pela justiça. Existe uma medida cautelar impedindo o Marcelo de qualquer jogo do Palmeiras. Isso tem uma previsão, doutor? Não tem previsão? Depende da investigação da polícia para saber o quanto tempo pode durar essa punição a ele. E ele pode ser, inclusive, condenado pelo que ele disse na rede social? É uma medida cautelar, né? Então, o Código de Processo Penal, ele estabelece o juiz de direito, ele pode fixar medidas cautelares alternativas à prisão. Tá. Então, assim, o que o Poder Judiciário fez? Falou, olha, para não prendê-lo, eu vou fixar algumas condições. Você tem que obedecer. Tá. Então, as condições, no caso, ele não pode ingressar no estádio e tem que comparecer no batalhão de choque 2 horas antes. São 2 horas antes e 2 horas depois do jogo? 15 minutos 15 após. minutos. Tá. Então, essas são as condições. Se ele quebrar a cautelar, aí ele está sujeito a outras medidas, inclusive a prisão. Inclusive a rede social dele também vai ser aí, está sendo objeto de investigação também. Isso, porque através dela que ele fez essas manifestações que estão sendo apuradas, né? Então ele utilizou a plataforma para em tese divulgar a ação ilícita que está sendo investigada. Né? Tá. E de que forma o Palmeiras participou com tudo isso, doutor? Qual foi a participação do Palmeiras em relação a essa preocupação que pudesse acontecer algo no jogo Palmeiras-São Paulo? Não, a gente tomou conhecimento disso através das redes sociais, né? Tá. A gente tem um trabalho de inteligência na unidade, então a gente soube disso, isso causa preocupação, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, enfim, para o Ministério Público, Poder Judiciário, todos que atuam ali, porque a gente pretende que o evento transcorra na normalidade. Sempre tem alguns pequenos incidentes, né? Mas quando existe um fato assim que começa a gerar clamor social, isso pode invariavelmente gerar uma progressão, uma escalada, né? Aumentar essa rivalidade entre torcedores. Isso pode gerar, enfim, confrontos, e é o que a gente quer evitar. Então a gente quer, na verdade, ali minimizar a proporção de uma violência que pode crescer a partir de uma situação que nem seria para isso especificamente, né? Vira como um exemplo, por exemplo, vira um exemplo assim, ó, se você fizer algo parecido com o Marcelo fez, pode acontecer isso com você. Se torna um exemplo também em relação, ó, claro, dentro da lei, óbvio, mas você mostra, poxa, um líder de torcida, aconteceu isso com ele, se eu fizer, também eu sou sujeito, pode acontecer comigo também, um tipo de punição. Também serve para isso, uma punição que mostra-se para um grupo, para uma turma, para o público em geral, que pode acontecer com ele? A lei, né, e as ações, elas têm esse caráter pedagógico, né? Então, isso serve de exemplo, assim como se eu cometer um ato errado na minha vida, eu vou responder por isso. Claro. Né? Então, foi com ele. Agora, assim como se outra pessoa fizer uma atitude semelhante, uma postagem semelhante, que enfim, ou então que pratique uma conduta propriamente no dia lá, ela vai responder por isso, né? Sim. Hoje o sistema ele é todo amarrado, né? Porque o que acontece no jogo, o árbitro comunica, o clube toma providência, a polícia toma providência, passa para o judiciário, então assim, é muito interligado, né? É muito interligado, né? Sim. E a gente consegue também, através das redes sociais, monitorar algumas coisas que estão acontecendo, né? Aí a pergunta que muitos me fizeram, e eu vou fazer a pergunta, eu já tinha conversado com o doutor, ele me explicou, eu até expliquei também no meu boletim, mas e o Baby do São Paulo? O Baby foi lá na postagem porque, até pelo que o Marcelo disse, ele disse que estava respondendo a uma provocação do Baby, presidente da Independente, que disse que ia liberar chope aí se algum jogador do São Paulo chutasse bandeirinha, porque estava bravo que a federação aceitou marcar o jogo na segunda e não no sábado, e se fosse sábado não seria no Allianz, na segunda o jogo foi no Allianz, como aconteceu mesmo. Com o Baby não acontece nada, doutor, até para quem está assistindo a gente ver, poxa, o cara, ele iniciou a provocação, falando que ia liberar cerveja, chope para a turma se chutasse a bandeirinha. Para ele não acontece nada. Então, referente ao que se tem até agora do Baby, ele não praticou crime nenhum, porque assim, ele fez realmente uma provocação,
né, para o pessoal do Palmeiras, quando ele falou, olha, se o jogador do São Paulo chutar a bandeira do Palmeiras, eu vou pagar o chopp. Aí a gente vai analisar. Então, pagar chopp é crime? Não é crime. Ele paga chopp é quem ele quiser. Chutar, ele falar pro jogador, ainda que ele falasse, chute a bandeira do Palmeiras. Isso é crime? Também não é crime. É uma conduta que está sujeito a uma análise disciplinar da arbitragem e medidas administrativas, mas não é crime isso aí. Agora, se ele falasse, não, se a torcida do São Paulo invadir o campo, vou pagar chopp, aí ele estaria numa situação semelhante, né? Tá. Mas ele não falou isso, ele falou, se chutar a bandeira do Palmeiras, eu pago o chopp. Então, assim, a conduta dele, criminalmente, não tem elemento nenhum para falar que está caracterizado. Tá. E nesse caso, a federação também tomou partido no sentido de recomendar não chutar a bandeirinha, até pelas duas reações, tanto de um falando que ia pagar cerveja, como do Marcelo também a reação, que ele falou que poderia invadir o campo e ficar sentado. Acho que a federação também pensou nesse caso também, né, doutor? Ou não? Eu não posso falar pela federação, sim, né, mas a interpretação... Ela recomendou, né? A interpretação que a gente tem é que a gente quer sempre compor a situação para que o evento ocorra na maior normalidade possível, né? Sem acirramento, né? Claro, a provocação ali entre torcedores, a rivalidade ela sempre vai existir, né? Sim. Mas o que a gente busca evitar é o acirramento e o escalonamento dessa provocação a ponto de gerar violência, gerar crime entre as pessoas e a gente voltar a ter conhecimento de coisas, né, trágicas, né, que ocorreram no passado não tão distante aqui. Infelizmente. E do caso do Marcelo, tem uma previsão até do inquérito para se investigar, doutor? Tem alguma investigação? Tem alguma previsão do tempo? Não tem previsão. Existem várias providências ainda pendentes, né, mas enfim, agora a gente precisa levar isso adiante, né? Enquanto não terminar a investigação e a ação penal, ele está impedido por ordem judicial, né? Sim. Então, ele tem essa obrigação imposta, já tomou conhecimento disso. O jogo contra o São Paulo ele já foi no batalhão, né? Isso, ele já foi lá no segundo batalhão. Irá domingo também na final? Tomara que vá, né? Para não ter mais problemas, né? Verdade. E doutor Rodrigo, eu citei Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Qual que é a preocupação? O que vocês têm pensado sobre esse clássico, um derby? Que, claro, aqui em São Paulo vale sempre repetir, torcida única, né? O mandante tem o seu torcedor, né? Então, no domingo vai o Palmeiras ter o seu torcedor, no dia 27 vai ser a vez dos corintianos estarem no estádio prestigiando a equipe. Qual que é a preocupação? O que vocês estão pensando para um derby que é sempre recheado de rivalidade? A gente tem visto essas cabeças de porco surgindo aí. Aí outro dia responderam, mataram um gambá, doutor. Até estão machucando até bichinho aí, matando um gambá, a cabeça de porco. O que o senhor tem visto sobre essas atitudes e o que o senhor está esperando para esses dois clássicos? Esse caso da cabeça de porco, que é uma cicatriz, né? Sim. Ele na verdade, está respondendo por o mesmo crime. Inclusive foi aqui na unidade que foi feito esse trabalho. Só que ele já era a segunda vez que ele faz o fato, né? A primeira foi na Neoquímica. Sim. E a segunda no Allianz Parque. Então, desculpa, isso eu não sabia. Eu sabia da primeira. A segunda também foi ele? Foi ele. Ele comprou as duas cabeças de porco no Mercadão da Lapa. Essa eu sabia da primeira, que até depois pegaram até a ficha dele, ele tem várias passagens por outros crimes, inclusive, lamentavelmente. Então ele não só satisfeito da primeira vez que ele fez, que as pessoas descobriram até os crimes que ele já tinha cometido, ele fez de novo. Ele praticou novamente, a gente conseguiu identificar a moto utilizada, essa moto está apreendida, a gente pediu mandado de busca e apreensão na casa onde ele residia, né? Foi apreendida a moto, a máscara que ele utilizava, que ele inclusive fazia as postagens, o vestuário que a companheira, na verdade a companheira dele, não é a companheira dele, é uma mulher que estava com ele, né? Sim. Que é uma conhecida dele. Sim. Tipo uma túnica do Pânico, a máscara do Pânico, tá tudo apreendido, foi localizado. Essa pessoa foi identificada também. Sim. Ela reside fora aqui da capital. E ele também está com uma restrição idêntica ao Marcelo. Tá. Também tem que comparecer no batalhão de choque e está indo lá. Tem. Com essa obrigação, né?
também teve o perfil social excluído judicialmente. E voltando à pergunta original, Sim. o que a gente... Doutor, só cortando. E do Gambá descobriu-se alguma coisa? O Gambá a gente está apurando, né? Tá. Porque não foi exatamente ali em frente ao Allianz, né? A gente está fazendo levantamento de imagem, está em fase de investigação. Tá bom. Esse fato Tá. E aí a expectativa da polícia para esses dois clássicos, já que nos últimos tiveram essa cabeça de porco e Gambá, infelizmente. Assim, é uma operação muito grande, né? A Federação Paulista e os clubes trabalham arduamente para que tudo ocorra bem, né? E a Polícia Civil, Polícia Militar, também faz a sua lição de casa, né? A gente faz reuniões preparatórias dos eventos, a gente discute aí a questão logística, né? De movimentação dos clubes, dos jogadores, dos torcedores, né? Enfim, a expectativa de público, se tem algum ponto sensível que pode acontecer, isso é discutido nas reuniões preparatórias também. Então a gente não tem nada no nosso radar, assim, fora do normal, né? A gente acredita que vai tudo transcorrer bem aí no decorrer das partidas e também nessa questão da locomoção dos torcedores e chegada e retorno. Eu estou há um bom tempo nessa caminhada, viu, doutor? Assim, eu vi a instalação do GCRIM nos estádios, né? No Juizado Especial Criminal, onde ali já se sabia o que ia acontecer com aquele que praticava algo ilegal nos estádios. Como que está hoje, né? Nessas novas arenas? Como que está hoje a participação do GCRIM nos estádios, doutor? Como que o senhor tem observado, né? A gente foi palco de Copa do Mundo, outros eventos de grande porte, né? Como Jogos Olímpicos, mas principalmente aqui em São Paulo, né? Nós tivemos aí, desde as origens, o surgimento das arenas, né? Grandes competições aí. Mas como está sendo aí o juizado criminal, aí, o juizado especial criminal dentro dos estádios? Ele é um serviço muito efetivo, né? Ele é realizado ali por a parte do GCRIM em si. Existe um magistrado, um promotor de justiça, um defensor público, que fazem a parte processual. Sim. A segunda etapa. A primeira etapa é feita pela segurança pública, com apoio da segurança privada dos estádios, né? Então, se ocorre um fato criminoso dentro do estádio, a pessoa é conduzida até a delegacia. Na delegacia a gente adota as providências pertinentes ao caso. E se for caso de crime de menor potencial ofensivo, que diz respeito ao juizado do torcedor, é encaminhado para a realização da audiência imediatamente junto ao GCRIM. Se for um caso, por exemplo, um crime que não é da competência do GCRIM, por exemplo, a pessoa foi roubada dentro do estádio, Tá. não é caso de competência do juizado torcedor. Sim. A gente faz um BO e vai apurar no inquérito policial, o fato posteriormente, né? Mas o GCRIM tem sido aí um sucesso, né, aqui em São Paulo. As polícias trabalham em parceria ali com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, e ele funciona basicamente nos grandes clássicos, né, nos jogos. Sim. Ou em jogos internacionais também, né? Onde há risco ali de fatos que vão sair do esperado. Porque viu, as torcidas argentinos, a torcida sul-americana quando vem também, né, doutor? É um negócio complicado. E aliás, sobre os casos de racismo, né, doutor? Porque aqui também nós já tivemos torcedores oriundos da América do Sul cometerem gestos, né, atos de preconceito, de racismo contra torcedores aqui brasileiros, né? E a gente sabe que estamos numa campanha aí, os clubes brasileiros, e numa campanha muito mais forte que a Conmebol, de certa forma, também comece a punir de uma forma mais severa para que esses casos, se não se encerrem, diminuem. Porque é inacreditável. Todo ano, quando tem clube brasileiro jogando, até aqui, ou principalmente fora, os casos de racismo, a gente toda hora a gente vê, infelizmente. Infelizmente a sociedade nossa precisa avançar muito, né? Em relação a alguns preconceitos que a gente alguns absurdos que a gente vê acontecer. Contra o próprio goleiro, né, do Palmeiras, que foi o goleiro, né, que foi... Foi o Luigi, foi o jogo. Luigi, o atacante. O atacante do Palmeiras. E infelizmente nossos irmãos aqui do Sul, dos outros países, não são raros os episódios envolvendo crimes de racismo da parte deles, né? Mas assim, já foram, não foi uma vez nem duas, várias vezes as pessoas foram presas, né, nos estádios.
E a gente está preparado. Teve um time feminino que ficou, né, o ano passado ficou aí detido grande parte do time, né, Edu? Exatamente, a gente está preparado para dar a resposta, né, da forma que o caso requer, né, uma resposta firme, porque a gente enquanto Estado tem que estar estruturado para fazer cumprir a lei, né? Sim. Então a gente se organiza para trabalhar no evento e espera que fatos dessa natureza não ocorram, né? Mas se ocorrer, a gente vai estar preparado para poder dar a resposta adequada ao caso, né? Como que os órgãos de segurança pública, como que a Polícia Civil, quem trabalha em conjunto com a Polícia Militar, estão vendo essa escalada de violência pelo Brasil de torcidas, né? A gente tem visto cenas lamentáveis, né? Bastão de ferro, pessoas nuas, outras sofrendo um abuso sexual na luz do dia, na frente de todo mundo. E cenas lamentáveis, nós tivemos confrontos Palmeiras, né, Mancha Verde com Máfia Azul, na Fernão Dias, depois teve o troco também em relação, né, primeiro foi a Mancha sofreu a emboscada, depois a torcida Máfia Azul sofreu a emboscada, tem um dos líderes, o presidente da Mancha, até então o presidente, está aí, detido, outros torcedores também foram presos pela polícia. E eu tô vendo cenas, assim, pesadas, assim, faz tempo que eu não vi as cenas tão pesadas. E agora o negócio está cada vez com a rede social, filmando, então a violência está aos nossos olhos, né? Como que está São Paulo pensando sobre isso, doutor? Qual a preocupação que vocês estão observando? A gente está vendo em todos os locais aí, tem clássico, tá tendo briga. Aqui a gente tem visto menos. Tem acontecido esse interestadual, né? Palmeiras com o Cruzeiro, as torcidas organizadas. Mas como está sendo isso e há uma preocupação, acende um sinal de alerta por tudo que vem acontecendo, essa escalada da violência. Esse tema, essa pergunta nos remete ao tema torcida única, né? Sim. Que é um laboratório em São Paulo. E isso é muito polêmico. Sim. Tem defensores dos dois lados, né? Mas a gente notou que houve um decréscimo grande, pelo menos dos episódios que ocorriam dentro do estádio, né? E hoje, quando a torcida ela vai se locomover com o ônibus, existe todo um estudo logístico ali e um apoio policial para que os torcedores não se encontrem no caminho, né? Agora, tem coisa que foge, infelizmente, do previsto, como esse fato que ocorreu em Mariporã. Está sendo apurado, na verdade já foi apurado pelo Departamento de Homicídios de São Paulo. E a gente está sempre tentando monitorar essas atividades, né? Mas enfim, são fatos que a gente muitas vezes não tem conhecimento, porque esse pessoal, eles combinam entre eles, né? Esse Sim. tipo de... São pelotões de combate, né? Eles programam o local, eles já vão com esse propósito criminoso, né? Sim. Então, quando acontece um fato dessa gravidade, o Estado vai tomar as providências, vai investigar, enfim. Mas em São Paulo, felizmente, a gente tem notado, com raras exceções, né, uma melhoria, né, nessa questão da rivalidade, da violência entre as torcidas. Então, aproveitando, agradecendo muito a presença do senhor aqui no A Bola Não Para. Claro, eu tô aqui, né? A minha presença aqui na delegacia, para a gente poder falar um pouquinho desse assunto. Para quem está assistindo a gente, doutor, é bom a gente ressaltar. Às vezes o cara fica meio emocionado, o cara taca até o celular, doutor. Já viu o cara tacar até o celular no campo. O celular não é barato. O cara vai com um pé calçado e um pé descalço. O cara taca o tênis, taca o chinelo. O que pode acontecer com esse torcedor? Para ele ter um cuidado maior, que a gente sabe que o futebol mexe muito com a emoção do torcedor, até exageradamente em alguns momentos. Eu que trabalho tanto tempo no futebol, falo às vezes não fica tão estressado, não vale a pena às vezes. Você passar por isso, você ser restringido de estar no estádio, de um momento de lazer, não é legal. Mas você não pode pisar na bola. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, ressaltasse esse trabalho, que é muito importante a gente deixar claro para as pessoas que ela tem sua responsabilidade. Não adianta às vezes, a polícia também, a polícia, né, fala muito, né, às vezes, mas você tem a sua responsabilidade. Então é importante que o senhor fale para quem está assistindo a gente. Então, hoje com essa questão de não poder mais ingerir bebida dentro do estádio, às vezes a pessoa acaba exagerando um pouquinho, bebe fora do estádio, fora. E aí no acesso ali, o álcool, invariavelmente, ele mexe, né, com a Conduta, né? Com a conduta humana. E ali, qualquer incidente que tem ali, assim, parte para
para uma situação de estresse. Isso vai, às vezes, desencadear uma ofensa contra o policial, contra o segurança que está atuando ali. Então, assim, pessoal, você vai sair para curtir, assim, sabe, às vezes com a família, com os amigos, vai para curtir, para ser feliz. Se deparou com uma situação que não é dentro do que você esperava, mantenha calma. Ninguém está trabalhando ali para destratar um torcedor, a gente está trabalhando para ofertar segurança para a população, né? Então, assim, o nosso foco é esse, tenta manter a calma. Essa questão de arremessar objeto para dentro da arena, isso, como eu falei, isso é crime. A pessoa, ela é identificada. Não importa. Tem câmera em todo o estádio, né? Arremessou um copo de água vazio, ela vai ser identificada, vai ser conduzida para a delegacia, vai ser submetida a um procedimento do crime de menor potencial ofensivo, vai passar por uma audiência e vai ter que fazer um ajuste com o Estado ali, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, vai ter que pagar multa. Dependendo da profissão, prejudica a profissão da pessoa. Vai ficar impedida de ir no estádio. Então, assim, não é banal, né? Existe consequência para isso. Então, saia para se divertir com responsabilidade, né? Maneira na bebida e controle a emoção, né? Porque eu já falo várias vezes, futebol é emocionante, é muito legal, a gente que trabalha com isso, a gente sabe de todo esse poder do futebol, mas não vale a pena algumas coisas que você vai fazer em relação ao futebol. E só para encerrar, doutor, em relação ao assédio, porque as mulheres reclamam muito ainda do ambiente do estádio. Cada vez mais a gente vê mulheres no estádio, isso é bem bacana, crianças, a gente vê no estádio, mas mulheres também acompanham mais o futebol e estão indo mais ao estádio. E elas ainda estão reclamando, às vezes tem um cara, né, um engraçadinho tal, que quer ficar importunando, né? Então, qual que também é o recado? Porque a gente está vendo um público feminino crescente. No estádio é um público que também merece também, né, ter o seu direito de ir e vir tranquilamente, assistir um jogo e ir embora para casa. Qualquer conduta que invada ali a intimidade da mulher, ou seja quem for, que se sentir invadido, né, na sua intimidade ali, esse fato tem que ser reportado para as autoridades, né? Chama um policial militar, chama um segurança ali e imediatamente as providências serão tomadas, né? Hoje, como você bem falou, existem centenas de câmeras no estádio, ali é um grande evento, né? Mas tudo está sendo monitorado, né? Então E não... até o facial está ajudando também, facial, né? Então não se calem, né? Denuncie, porque essas pessoas que estão praticando esse tipo de conduta, se não forem denunciadas, eles não serão banidos do estádio, né? Então é importante que eles sejam identificados, sejam responsabilizados e afastados do estádio, para que a gente consiga ter um ambiente cada vez mais seguro, né? Para que a nossa família, a gente possa frequentar com tranquilidade. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Prazer é meu, estou à disposição aqui pela Polícia Civil, na Andrade, de São Paulo. Agradecemos o doutor Rodrigo Corrêa participando aqui com a gente do A Bola Não Para, que volta sempre trazendo um assunto relacionado ao esporte, ao futebol, né? E esse caso importante para você saber ser bem informado, para não pisar na bola nos estádios, é sempre importante. A gente volta, se inscreva, dê seu like, manda mensagem aí após o ao vivo aqui, manda sua mensagem também com a sua dúvida, a sua pergunta, e aí qualquer coisa eu tiro a dúvida com o doutor Rodrigo e escrevo para você qual que é a dúvida a ser tirada, tá legal? Um abraço a todos, muito obrigado.